Bom dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus moradores do McDonald's! Como estão vocês, meus pequenos anjos? Minhas pequenas anjas, na manhã desta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Estamos começando mais um Rolê ICL aqui no ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, no meu Twitter. Também estamos lá, ao vivo, para o Brasil e para as galáxias conhecidas, para falar sobre as maluquices que estão acontecendo neste país. Falaremos, obviamente, sobre este tema que já dei um spoilerzinho. André Graziano. Pessoa morando no McDonald's no Rio de Janeiro. Mãe e filha morando no McDonald's no Rio de Janeiro. O brasileiro, como é fofoqueiro, e está adorando este assunto. Falaremos também sobre uma mulher, uma socialite, presa 10 anos dentro de casa, no apartamento, pelo ex-motorista. Que maluquice é essa? O Rio de Janeiro está maluco. Depois da história do seu Paulo, lá do seu Paulo, não, do tio Paulo. Seu Paulo trabalha com a gente. Do tio Paulo, o Rio de Janeiro despirocou. Falaremos sobre as manifestações bolsonaristas flopadas pelo Brasil e também outros assuntos crocantes na manhã desta segunda-feira, neste programa que conta com a participação sempre não, né? Mas quase sempre importante de Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia, Will. Tudo bom? Queria mandar um beijo pros meus fãs aqui do chat. Posso? Dois. Que isso? 2. Você tem inveja, William De Luca? Só fala. Mas é isso, vamos... Eu vou criar um quadro, tá? Que o William De Luca falou que eu tô sem quadro. Não tem quadro. Mas eu vou criar um quadro. Vai ter vinheta, tá? E é isso, vambora. Vai aproveitando aí enquanto está empregado. E ele que vem direto do Planalto Central, socorro, mano! Ele mesmo, Guga Noblar. Cadê ele, meu Guguinha? Olá, meu Guguinha. Bom dia pra você, meu amor. Como foi o fim de semana? Dormiu bem? Descansou? Grande De Luca, dormi mais ou menos, né? Nunca durmo tão bem assim. Agora, hoje quem vai dormir pelo jeito tristonho será você, De Luca, já que o São Paulo vai dar uma penha no Palmeiras. Hoje é São Paulo e Palmeiras. Uma penha. Nem Deus tira a vitória do São Paulo hoje. O Tricas vai meter 5-0 no Palmeirinha. Vocês vão ver aí, tá registrado aí a minha zica reversa, que não costuma falhar. Nem Deus tira a vitória do São Paulo hoje, mas não falaremos sobre isso hoje no programa Google. Falaremos sobre a mulher do McDonald's, tá pegando fogo, vinheta. Duas histórias, Guga, que estão monopolizando a internet nesta segunda-feira, no fim de semana inteiro, na verdade. Primeiro, depois do tio Paulo, em Bangu, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem mais 2 capítulos do seu romance policial. O primeiro, Guga, é essa história maluca de uma família que mora no McDonald's do Leblon, ali na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos para essa história primeiro, depois vamos para outra. Mãe e filha estão morando há cerca de 3 meses neste McDonald's que vocês estão vendo aí, que já estava lotado de gente ontem para ver essa mãe e filha. Elas carregam 5 malas de luxo, elas têm 64 anos a mãe e 31 anos a filha, e elas passam o dia no McDonald's, chegam a consumir e só saem de madrugada quando a loja fecha. Elas explicaram que estão em busca de um apartamento para alugar no bairro. Elas recebem apoio financeiro do pai da garota que mora na Inglaterra e dizem não entender a curiosidade que despertam. Pedem para que as pessoas não se intrometam. As duas. Pedem para que as pessoas não se intrometam na vida delas. A mulher mais jovem afirmou que considera que a inveja gerou a curiosidade das pessoas, vista que elas estão procurando apartamento. É verdade, sempre que eu passo no McDonald's eu penso, queria morar nesse Mac. Ela disse que considera os funcionários do McDonald's seus amigos. Elas recusaram uma oferta de assistentes sociais do programa Leblon, presente lá na semana passada. A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro também entrou em contato com as mulheres nos dias 10 e 16 de março. O auxílio foi negado pelas duas.
E aí, Guga, as pessoas começaram a pesquisar a vida das pessoas, né? A vida das duas mulheres, da mãe e da filha. Descobriram que elas são gaúchas, que moram há 8 anos no Rio de Janeiro. A mulher mais velha é casada há 34 anos e o marido mora na Inglaterra. E ela, as duas juntas, a mãe e a filha, acumulam denúncias de calote e têm condenação na justiça por injúria racial. Juntas, elas já foram expulsas de hotéis em Copacabana nos anos de 2018, 2019 e 2022 por deixar de pagar as diárias. E aí, obviamente, isso é tranquilo, ela só 3 vezes expulsa por ser caloteira. Ela disse que era mentira, que isso não tinha acontecido, mas tá lá, os processos judiciais são públicos, processos que elas sofreram por não pagar diária e por não pagar aluguel também, né? Elas alugam o apartamento e não pagam o apartamento, o aluguel do apartamento. E aí, este McDonald's do Rio de Janeiro virou um ponto turístico, tal qual a mulher da casa abandonada. Vocês lembram dessa história lá do podcast do Chico Felice, da mulher da casa abandonada, a Margarida Bonetti, que as pessoas faziam... Isso aí não é lenda? Não. Aí? Aí, ó, rolou essa aí, a mulher da casa abandonada. Caraca. A Margarida Bonetti, uma história muito maluca que o Chico Felice trouxe em primeira mão lá no podcast A Mulher da Casa Abandonada. Se vocês não ouviram, escutem o podcast. Mas, obviamente, o Google, a curiosidade do brasileiro fez com que o brasileiro lotasse agora o McDonald's do Leblon para ver as mulheres que moram no McDonald's. Francamente. Pois é, essa aí foi em Higienópolis, essa outra da senhora que você falou, aconteceu em Higienópolis, numa casa de Higienópolis ali, a mulher que era... enfim, que estava ali, que a casa era super mal cuidada, e aí gerou curiosidade da galera, e agora uma dupla, uma mãe e uma filha que pareciam ter, né, condições financeiras. O que gera curiosidade é isso, é ver alguém que para aquela galera, aquela turma ali que está olhando, não deveria estar naquela situação. Eles acham estranho uma pessoa que parece ter grana, que parece ter dinheiro, ter que viver dentro do McDonald's. E elas são extremamente vaidosas, elas... a filha, quando foi entrevistada, você falou que ela já foi processada por injúria racial. Quando ela foi entrevistada foram condenadas. E ela, conversando com um jornalista dias atrás, ela falou, né, que o que gera curiosidade é o fato delas serem loiras, delas serem brancas, delas serem loiras e delas aparentarem ter dinheiro. Uma delas, né, a filha, pelo menos, tem um cabelo mais loiro, e aparentarem ter dinheiro e estarem naquela situação. Foi isso que ela disse para o jornalista. Então, faz todo sentido ela ter esse tipo de imagem, né, de que alguém, né, com a pele branca não poderia estar passando por aquilo. E ela deve realmente ter esse perfil de alguém que comete injúria racial. Faz todo sentido. E dá uma mistura de pena, gera uma mistura de pena com curiosidade, né? A gente fica com um pouco de pena de alguém que tem que viver numa situação onde ela não tem casa, independente de ser alguém que veio da classe média ou alguém que seja pobre. A gente gera, né, um pouco de desconforto de você imaginar que alguém está nessa situação, e a curiosidade de serem duas patricinhas, que é a imagem que elas passam, né? E aí, Guga, os nossos comentários aqui, eu concordo com todos vocês aqui nos comentários. O Pablo Moreira dizendo que estão fazendo a versão do Super Size Me do Brasil. A Janaína dizendo, segunda-feira estava em abstinência já de rolê CL. O Vitor Vielewski diz, essa postura pedante é puro suco do sul. E aí, várias pessoas, cadê? A Amilé Albernaz, a Regina Vieira, a Ruth Garcia, que são ricas, né, Guga? Se fossem duas mulheres pretas, duas pessoas em situação de rua, por exemplo, quanto tempo elas passariam sentadas nesse McDonald's aí? Sem prestarem atenção nelas, né? Não, elas não entrariam, mas elas ficariam do lado de fora, sem que ninguém prestasse atenção. Se entrasse, talvez fossem colocadas para fora, que é o que acontece, né? Na nossa realidade. A gente vive num país livre, entre aspas, né? Livre se você tem condição financeira para isso. Se você não tem, meu amigo, o tratamento é bem diferenciado. Provavelmente não estariam aí dentro. Estariam do lado de fora, sem gerar curiosidade de ninguém. Essa é a realidade do Brasil. O Fernando Almeida falou que a estratégia para vender Big Mac. O Roberto Abraão, foi demais, né? Roberto Abraão lembra que elas têm fama de golpistas. Não é fama não, viu? Tem processo judicial. Não é só fama. Se fosse só fama, tava bom. E sim, aí tem uma pessoa que lembrou aqui... Homeless Gourmet, o outro escreveu aí. A Ana Paula Kinush lembra que a mulher da casa abandonada fugiu dos Estados Unidos
para não ser presa por ter mantido uma outra mulher brasileira como trabalho análogo à escravidão. E aí essa é a história da mulher da casa abandonada. É um spoiler, viu? Ouçam o podcast é muito bom. E mais gente falando aqui sobre isso. A Fernanda Ricardo Campos, igual as pedintes do bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, como eram brancas, recebiam esmolas generosas. A Ieda Monteiro, caiu o padrão de vida, mas a ficha não caiu. E o Pablo Moreira Paca, é a nova moda, Deluxe Homeless. É porque é branco, né? O famoso privilégio branco, ele nunca Lembrei falha, da Marta né? Golpista, lembra dela? Quem é a Marta Golpista? Aquela senhorinha que ficava tocando na casa dos outros, Ah, falando que é? era Nossa. religiosa. Isso! Essa daí também, dava altos golpes, bro. E mais privilégio branco. Voltamos a falar sobre privilégio branco. De novo. E religioso, né? E Que religioso. Em nome de Deus, você é louco? Aí pode. Mais uma história, Guga. Como se o Rio de Janeiro não tivesse histórias malucas o suficiente, a socialite Regina Lemos Gonçalves está acusando seu ex-motorista de mantê-la presa dentro do apartamento por 10 anos. Só no dia 2 de janeiro desse ano ela conseguiu fugir do apartamento, segundo ela. Ela não aparecia nos ambientes de convivência do prédio há 10 anos. E em maio de 2022, os vizinhos e amigos fizeram uma denúncia anônima sobre o sumiço dela ao Ministério Público. Os telefones dela eram usados e sempre eram atendidos por José Marcos Chaves Ribeiro, que é o ex-motorista, né? Chofer, na linguagem de rico, né? Rico fala chofer, né? Foi contratado em 2010. Ela sempre respondia com negativas evasivas, alegando doença, para não falarem diretamente com ela. Regina disse que José Marcos a isolava. Existe uma escritura de união estável entre os dois em 2021. Na época o Marcos tinha 50 anos de idade e ela tinha 85. No momento da assinatura foram aprovados 2 atestados psiquiátricos para comprovar a saúde dela. Em dezembro de 2023, o motorista entrou na justiça com um terceiro laudo, agora dizendo que a Regina apresentava quadro de demência avançada. Depois que a Regina fugiu no começo do ano, a justiça concedeu a ela medida protetiva. O José Marcos tem que ficar a pelo menos 250 metros dela. Esse aí é o José Marcos? Deve ser, né? Mas tinha uma outra pessoa numa outra foto com ela ali, mas deve ser esse aí. A Laura Coach não está na nossa técnica, que ela me confirma no WhatsApp. E aí, herança, Guga. A Regina afirma que o ex-motorista já vinha controlando sua vida financeira há muitos anos e pegava todo o seu dinheiro. Tem centenas de apartamentos, não são 5, não são 10. A informação da imprensa são centenas de apartamentos. Olha, esse é o apartamento dela, Guga, que ela mora lá no Rio de Janeiro. Ela ficou trancada no edifício Chopin, vizinho do Copacabana Palace, na Zona Sul. Como tem coisa, né? Como cabe apartamento de rica entulhado de coisa. Olha, apartamento cafona. 1.000 metros quadrados. Como tem um apartamento de 1.000 metros quadrados, gente? Como que dá? Eu moro em 22. Onde que tem espaço para 1.000 metros quadrados? Decorado com obras de arte, peças exclusivas e objetos de colecionador, ela herdou a fortuna bilionária do marido, que era fazendeiro e empresário. E adivinha, Guga, quem é vizinha da Regina? Simplesmente. Ela de chroma key tá ótima. Vai, Palmeiras. É a Narcisa. A Narcisa Tamborindeg, que chamou ela para ir no show da Madonna. Maluca, tadinha, o né? vídeo é da Rede Globo, mas nós testamos, dá pra usar. Vamos ver o vídeo. Fiquei muito preocupada, porque eu te ligar. Maravilhosa, poderosa, livre, leve. Isso é agora, depois dela Agora, voltar, isso. Vamos pro show da Madonna. Vamos pro show. Vai pro show da Madonna. A Vera não consegue falar, pobre. Fiquei muito preocupada, porque eu te ligava e ela não atendia o telefone. Ela não tá entendendo ninguém mais sabia nada. da Nada. Regina. Ela desapareceu durante 10 anos, né, Regina? Foi. Agora é festa. Aí, Olha ó. que loucura! A Narcisa. Com a Regina, já foi convidada para Valeu, ir. Guga. Saúde. Pra ir. André Graziano, pra ir pro show. André Beber água aqui, Graziano. eu me caguei todo de água aqui agora. Mas ela já foi convidada pra ir no show da Madonna, mas Guga, que maluquice. A mulher foi mantida refém dentro de casa por 10 anos pelo. O cara que era o motorista virou marido, um bagulho maluco, velho. Pelo menos é uma mansão, né? Pelo menos ela tava dentro de uma mansão por 10 anos. Eu numa casa dessa aí, eu ficaria 10 anos sem sair tranquilamente. E esse sujeito com 50 anos, namorando uma senhora de 85, existe, obviamente, amor entre pessoas de diferentes, com uma diferença tão grande de idade assim, mas existe também interesse, existe também exploração. Esse parece, obviamente, um desses casos.
onde não era amor, era interesse. E o cara prendeu ela por 10 anos dentro de casa. Não, Guga, Como é e que o ele mais conseguiu? maluco, Guga, é isso. Se um amigo meu fica uma semana sem atender o telefone, eu vou lá arrombar a porta dele e ele morreu. A pessoa vai ficar 10 anos. Ah, sei lá, Ninguém deve estar foi lá? ocupada. Porra, 10 anos, velho. Ninguém não 10 sabe que a mulher anos. tá sequestrada. A Narcisa era amiga dela? É vizinha. E, pô, não reparou vizinho. que a mulher tava presa? 10 anos, irmão. Você não nota que a pessoa sumiu por uma década? Como assim, velho? Não, a Narcisa eu até entendo, ela não percebeu o tempo se passando. Ela vive 10 numa anos outra pra realidade, Narcisa, um dia francamente, pra é. gente. Ela vive Um numa outra dia pra realidade. gente são 10 dela. Agora, ninguém da família, ninguém, nenhum parente, 10 natais que ela passou longe, enfim, dos outros parentes, não pelo jeito ela não tá fazendo muito sucesso dentro da família dela, e que esse sujeito pague por isso, porque se aconteceu de fato, claro, é um criminoso e ela é uma vítima. A Suelen Ferreira falou aqui, a Laura meteu atestado hoje ou foi impedida pela família de manter contato depois do rolê de sexta? A gente não tem nada a ver Aparentemente, o encravada da testada agora. A gente não tem nada a ver com as decisões de uso de entorpecentes de Laura Coach, né? Que não tá aqui pra se defender. Se ela tivesse vindo, poderia se defender. Mas eu ouvi dela, mandou uma mensagem falando que tava enjoada. História estranha. Será que vem aí a 4ª geração de coaches? Bons jornalistas, vamos ver aí no futuro. Mas quem não tem futuro, Guga, são essas manifestações aí do Jair Bolsonaro. Tem comentário de vocês? Tem, né? Peraí, comentário aqui. A Lígia Noblar, não era amor, era cilada. Grande Lígia, um beijo pra você, Lígia. Olha a Lígia aí. Audiência qualificada aí, hein? O Lucas Freitas, eu queria ficar preso 50 anos num AP de 1.000 metros quadrados com uma fortuna. Imagina o tanto dia que chover iFood nesse apartamento, meu Deus do céu. O Marcos Assis, maconha, rachixe, como é que é? Cocaína, maconha e rachixe. A Yasmin Calisto, livre, leve e solta. Eu tô procurando aqui. A Vera não conseguia andar, coitada. O Daniel Balaguer, rapaz... Cocaína, maconha e rachixe. Achei. Laura Coach. A Laura se defendeu aí. Ela se defendeu? Não, mas se não defendeu, não tem nada a ver com isso. Não vou ler, não. Ela tá de Laurica. Por isso que ela não veio. Tá de Laurica, por isso que não veio hoje. O Daniel Balaguer falou, rapaz, o AP da véia é 5 vezes maior que meu terreno que já gigante. Pô, você tem um AP grande, você tem um terreno grande, viu, Daniel? Porque 1.000 metros quadrados. E a todo mundo aqui que está acompanhando, o Gilmar Leite, quem tiver precisando de um apartamento para alugar, bora pro MEC. E muitas pessoas falando sobre como é bom ser rico, né, gente? Queria muito. Meu sonho era ser herdeiro, não pude, estou aqui apresentando o Rolê ICL, que é quase a mesma coisa. Mas quem está também triste, Guga, esse está solto ainda, viu? Mas ele devia estar preso, mas está solto. É o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro participou de uma manifestação em Ribeirão Preto, acompanhado dos governadores Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas. Aparentemente está faltando problema em São Paulo. O Bolsonaro está lá para participar da AgriShow 2024, Feira de Tecnologia Agrícola. Não tinha muita gente na motociata não, viu, Guga? Não era uma grande motociata, deu uma flopadinha, viu? Como sempre, os bolsonaristas divulgaram a manifestação como sendo a maior do mundo, né? A gente tem o vídeo com áudio, é esse aí? Esse vídeo tem áudio? Tem, vou soltar. Bota aí. Roça, roça em mim, roça, roça Olha, ó, em mim. olha quem tá segurando o saco do Bolsonaro. Olha lá. Que isso, velho? E tá felizão, né? É o Salles. É o Ricardo Salles. Se o o Salles dando uma se o agarradinha Bolsonaro no entrar na piscina, o Salles morre É um afogado. puxa-saco. É um puxa-saco. né? Literalmente nesse caso, não é nem... Literal- Literalmente. Aí o Bolsonaro fazendo sua motociata em Ribeirão Preto. Salles, visão privilegiada lá, da bunda do Bolsonaro. Cidade Ô, de delícia. Oi? Mamãe mora em Ribeirão. Um beijo pra mamãe. Coitada. Tá lá com o Bolsonaro, sua mãe, cuidado. O Bolsonaro pode até ter reunido algumas pessoas em Ribeirão Preto, né? Mas em Aracaju foi um fracasso total. Ninguém apareceu pra carreata do mito. Tem o vídeo aí do Bolsonaro em Aracaju, que é dele, Vitinho. Não é A carreata do mito chegando. É Não é isso, é possível. isso. Não é possível. Mas é o trânsito normal, cadê a carreata? Olha que mico, velho. Mas cadê a carreata? Vai lá, estou Nada. esperando. Vai passar ele aí. Essa é a graça, Will. Não tem, entendeu? Não, ele vai passar o Bolsonaro, basicamente. Então, vai com ela. Um carro. 2 carros. Isso não é possível. E o mito aqui em cima na caminhonete. Não é possível. Bombando! 1, 2,
Acaba naquele ali, viu? O resto é o ônibus. Meu Deus, gente. E aí, um sergipano, nem todo herói usa capa, viu, Guga? O André Graziano chegou ali. André Graziano. Nem todo herói usa capa. Esse aí que foi lá falar com o Bolsonaro não usa capa, não. Pode botar ele aí. Agora tá chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia já? Já devolveu a joia lá? A joia do Olha o Brasil, constrangimento. viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não de ir pra minha cidade? É uma vergonha pros aracajuanos, viu? É uma vergonha! Uma vergonha para Aracaju. Nem todo herói usa capa, Guga. Esse aí mandou bem, né? Caraca, o cara chegou do... Tava tão zoado, não tinha ninguém, tava... Essa motociata aí, essa carreata, tava tão flopada que o cara chegou do lado, velho, do Bolsonaro. Ficou a 2 metros do Bolsonaro, apavorando, esculachando o ex-presidente da maneira como todos nós sonhamos em fazer. É isso, cara. Você não dá a ninguém, pelo menos dá a oportunidade de interpelar o Jair Bolsonaro. E esse aí merece a estátua de herói da semana. Parabéns. Obrigado, Nordeste. Inclusive, virou trend topic, né? O Obrigado Nordeste, graças a esse herói aí que a gente tá vendo. Vamos... Ô, Will. Betamaio... Oi. Me senti o Bolsonaro. Vocês falando mal de mim, eu rindo e fazendo joinha. Ah, valeu, é isso aí. E ninguém seguindo você, que nem Bolsonaro. Mó galera me segue, Só o tá? Salles. A Ruth... só o Salles segurando seu saco. A Ruth Garcia dizendo, Ricardo mostrando que curte pamonha gelada. A Larissa Franco carreata ou trânsito normal? Em trânsito pesado, às vezes tem mais carro do que tinha ali, viu? A Regina Suzu, trouxa, não entendendo nada. O Mário e o Gado pode andar com o chifre enroscado nos fios que não dá multa. O Pablo Moreira dizendo vergonha para a humanidade. E o Dieter Marquato perguntando, e pode andar em cima da caçamba? Pode, bicho pode levar boi, pode. E o Dragão Eremita, o Leva-Tora segurando na bingolia murcha do embrochonaro. E tem gente falando aqui que se fosse em Birigui, tinha dado mais gente aí na manifestação do Bolsonaro, mas foi em Ribeirão Preto. E com isso nós fechamos o nosso Hora do Motido, nossa Hora do Mugido não, o nosso Pegando Fogo, para o nosso próximo quadro, que é o mais legal, o Hora do Mugido. Mu. A gente está trazendo bastante aqui o Leonel de esquerda, inclusive a gente tem que trazer ele aqui no programa, viu, Laura Coach? Entra em contato com o Leonel lá para trazer, se o Google tiver o zap dele... Leonel Messi? O Leonel, né? Não é o Lionel, é o Leonel. O Leonel de esquerda, a arroba dele nas redes sociais, ele fez vários vídeos entrevistando os bolsonaristas, né? Tá soltando esses vídeos aí nas manifestações que tiveram lá no Rio de Janeiro. E aí, o rolezeiro Júlio César Pacheco mandou pra gente essa sugestão aqui do vídeo feito por Leonel sobre as igrejas evangélicas, Guga. Tinha uma história que o Lula ia fechar as igrejas, não tinha um papo? O Lula vai fechar as igrejas evangélicas? Será que já fechou e a gente não viu? Vamos assistir. Casal bonito. Casal bonito. 1 ano e meio de governo Lula, 1 ano e meio. Sabe dizer quantas igrejas evangélicas ele já fechou ou não? Não. Eu não sei, porque eu não você nem sabe. Quantas igrejas evangélicas o Lula já fechou? 1 ano e meio de governo. Não, ele vai fechar ainda. Vai fechar. Vai fechar ainda. Precisa de mais tempo? Eles estão planejando ainda. Estão planejando. É plano. Sabe dizer algum ato que o Lula tenha feito já para implementar o comunismo no Brasil? Porra, Ele todos. mesmo falou. Tipo qual? Todos. Todos. Ele abre a boca e fala. Algum ato que ele tenha feito, praticado? Não quero. Ué, Tipo todos. querida, tipo um. A boca dele mesmo. A boca. A boca do Lula é o ato. E aí, Guga, Casal bonito. já fechou as igrejas? Não fechou, mas vai fechar, tá planejando. E aí, o Brasil ia virar comunista, não ia? Com o Lula. O que o Lula fez para o Brasil virar comunista? Tudo. Mas tudo o quê? Não, tudo. Mas diz uma coisa, a boca dele é o multiverso, Guga Noblar. Eles não têm o que falar, cara. É porque é tudo um bando de conspiracionista doido que vive numa bolha de WhatsApp consumindo fake news patéticas. Uma delas era essa: o PT vai fechar a igreja. A gente sabia que era uma piada. O PT vem da igreja. O PT é um partido que vem da união da igreja com os trabalhadores. O embrião do PT, em parte, é um movimento que são os progressistas da igreja também.
Enfim, é ridículo você, mesmo que não tivesse essa história do PT, né, mesmo que não tivesse essa ligação do PT e da igreja que há, é patético você ficar espalhando esse tipo de fake news. E essa senhorinha tentando justificar o injustificável, dizendo que vai acontecer o comunismo, que ele vai fechar a igreja. Uma mulher que parece ter todas as condições para se informar, né? Parece que tem todas as oportunidades para ler jornal, para ver o jornal aqui do ICL, todos os nossos jornais, para ver o Jornal Nacional, se não quiser ver o ICL, mas pelo jeito ela vive naquela bolha do tio do Zap. Esses são os famosos titio e titias do Zap. Um outro vídeo que nós recebemos aqui é de um policial aqui em São Paulo tretando com aqueles... assim, aí é um choque de dois tipos de pessoas que, no geral, me provocam bastante sentimentos negativos. Policial militar de São Paulo e uns tiozinho crente que bate em Bíblia. Você vem muito aqui pra São Paulo ainda, Guga? Lá no centro, sabe os tiozinhos que bate em Bíblia? Tem uns tiozinhos que ficam com a Bíblia, uns pastores, não sei se é pastor, sei lá que é, que fica batendo na Bíblia. Com desse já. Isso, gritando aqui na rua. Ô, gente, que eu tenho uma dificuldade. Mas aí o policial foi pra cima de um desses, um vídeo que rodou nas redes sociais. O Thiago Barbosa postou esse vídeo lá no Twitter, vamos ver. Eu sou evangélico, não sou desse jeito igual você, não. Não sou igual você. Não sou igual você. Não vai arranjar confusão. Aí, ó. Seu filho não é desse jeito. Essa nossa irmã é Deus que te serve. É pra chamar esse irmão de filha da puta. Esse é o teu Deus. E foi pra cima, Guga, e deu uma levantadinha na mão, assim, como se fosse dar um soco no velho. Assim, gente, longe de mim defender velho da Bíblia, viu? Eu tenho é tudo homofóbico, transfóbico, racista. Então, mas aí é choque de a pororoca de chorume, né? Porque esses tiozinhos ficam lá sendo machista, homofóbico, racista, batendo na Bíblia, gritando com as pessoas, e o policial militar não tem nada que fazer isso, né? Aí tinha gente dizendo aqui, nas respostas desse tweet do Thiago Barbosa, as pessoas dizendo, mas talvez ele tenha sido transfóbico. É claro, o policial militar foi lá dar enquadro nele porque ele estava sendo transfóbico. É verdade. Tudo que a Polícia Militar de São Paulo faz é dar enquadro às pessoas por crime de homofobia, de racismo. A gente viu aí nos últimos tempos, né, Guga? Aí a pororoca de chorume do centro de São Paulo só. Pois é, eu costumo ficar no McDonald's da Paulista quando eu tô em São Paulo. Você perguntou se eu tô indo pra São Paulo. Eu fico lá, ali, né? No Mac da Paulista, geralmente. Se você quiser me visitar, me procura ali. Fico ali, hospedado ali. O Guga fica lá de mala. Mas, cara, enche o saco esses caras aí com a Bíblia, enfim, usando a religião para espalhar, né, um monte de narrativa homofóbica, preconceituosa. Os caras realmente dão um show de ódio, né? Um show de ódio usando a Bíblia de pano de fundo, usando Deus, justificando como se fosse a palavra de Deus, aquela narrativa torta, que na verdade é fruto de uma criação que ele teve, que não tem nada a ver com Deus. E é óbvio que esse PM deve ter intercedido aí, deve ter se metido aí, porque ele deve ter ofendido a polícia de algum jeito. Provavelmente é isso. Mas não dá pra gente especular. Quem tá errado aí nessa situação é esse velho profeta chato que certamente merece levar um esporro, sim, até mesmo desse PM. O Tomás Ponzo falou que enquadrou o Karl Marx. Realmente, volta lá, Vitinho, olha lá, ó. Olha o Karl Marx, lá, deu enquadro no Karl Marx, ó. Olha lá, cadê? Olha lá. Deu enquadro no Karl Marx, cara. Comunismo aqui não! Deu enquadro no Karl Marx, velho. O Mário falou... Tem outro que falou que é o Bin Laden. Isso, é o quê? Fica mais pra Marx. Aliás, inclusive tinha um tiozinho que vendia bebida ali na frente do Center 3, ali na Avenida Paulista. Quem aqui de São Paulo conhece, tinha um tiozinho que eu já tirei foto com ele, igual o Karl Marx, era a barba igualzinha do Karl Marx, mas não é esse aí. O Karl Marx da Paulista. É o Karl Marx da Paulista, famosíssimo, pô. Ele aparece no Diogo Defante também. Ele é bom, o cara é bom. A Fabiana Carvalho, a Hora do Mugido, representada com louvor por esse casal bovino. E o Mário falando ainda sobre o Bolsonaro, o QI de minhoca, o Roberto da Costa Domete dizendo que o jumento pode ir na caçamba. A Patrícia R ainda falando sobre o Bolsonaro lá. O Ricardo Salles provou que não se importa com poluição. E o Yuri Moura perguntou se eu prefiro suculento ou crocante. A resposta é: por que não os dois? E com isso nós fechamos o nosso Hora da Mugido e vamos para ela cetada de notícias.
Vocês me divertem demais nos comentários desse programa, gente. Sério, vocês são muito bons. Obrigado pela colaboração de todos os dias aqui. Guga, agora vamos falar sobre... Gente, não sou eu que inventei a editoria Santa Catarina, que Santa Catarina continua fazendo coisas. Mas vamos falar de Santa Catarina 22, Guga. Faz a arminha, Guga, faz a arminha. Faz a arminha com a mão. Santa Catarina 22 prefeitos bolsonaristas presos em Santa Catarina em menos de 2 anos. Na operação deflagrada hoje, foram presos um prefeito, um vice por supostas irregularidades ocorridas na cidade do Vale do Itapocu. Vale do Itapa quem? Vale do Itapocu e outra na região da Foz do Rio Itajaí. Que é isso, Laura? Itapocu mesmo? Itapocu. Não é, Itapocu. 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 Opa! Itapocu. Além disso... Itapocu. Itapocu. Muito obrigado. Além disso, o deputado estadual Emerson Stein, ex-prefeito de Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, também foi alvo da operação, deputado também bolsonarista. Esse deputado foi prefeito de Porto Belo, inclusive uma belíssima cidade de Porto Belo. Visitem Porto Belo se vocês puderem. Foi alvo de mandados de busca e apreensão. E aí, Guga, nós temos 22 prefeitos catarinenses, todos bolsonaristas, presos nessas operações da Polícia Federal lá em Santa Catarina. Aí, ó, 22, olha lá, ó o número, 22 prefeitos presos. Esse aí foi o deputado que foi alvo de investigações agora, foi alvo de mandado de busca e apreensão também por envolvimento nessa operação chamada Operação Mensageiro, que investiga irregularidades ocorridas nessas cidades, né, lá do Vale do Itajaí e do Vale do Itapocu. Itapocu. O nome da cidade é essa. É de Birigui para Itapocu, aqui é todo dia. Itapocu piorou, velho. Birigui é menos pior. Agora, é a sina dessa turma que finge que foi eleita para combater a corrupção, que faz o discurso da antipolítica, que de alguma maneira espalha um ódio contra o político, né? Como se fossem todos ladrões, como se fossem todos bandidos, e são eles os verdadeiros mutreteiros. 22 prefeitos é um número significativo, né? É um número do Bolsonaro e, pelo jeito, para ser bolsonarista raiz, além de acreditar em bobagens do tipo o PT vai fechar a igreja, em algum momento você tem que ser preso também, seja invadindo Brasília, seja vendendo joia, seja falsificando cartão de vacina, seja dando um golpe de Estado, mas a sina de todo bolsonarista, pelo jeito, é parar atrás das grades. Eles merecem. Francamente. Francamente. O Fernando Penido perguntando se eu prefiro pesado ou volumoso. Quem gosta é a Gabriela Varela, de pesado e volumoso. Já eu leio mais comentários de vocês aqui. Vamos para mais uma notícia, Guga Noblar. A gente ia trazer essa notícia sexta-feira, não deu tempo, mas o caso continua muito atual. É o desaparecimento de gays em São Paulo. Sim, tem muito gay em São Paulo, mas tem gay desaparecendo. Na sexta-feira, a deputada Erika Hilton solicitou com urgência ao secretário de Segurança Pública de São Paulo informações qualificadas sobre os casos de desaparecimentos e óbitos de homens gays aqui em São Paulo. Eu vou falar sobre esse assunto porque eu tenho algumas informações, mas é importante falar que a deputada recebeu essas informações de pelo menos 7 desaparecimentos e 3 identificados como óbitos das vítimas. Mas a Polícia Civil afirmou que o único caso investigado no centro é do publicitário Yuri Castro e pediu que as pessoas que tiverem outras denúncias façam um boletim de ocorrência. O Yuri, Guga, a gente vai mostrar a foto dele daqui a pouco, de 23 anos, desapareceu na última segunda-feira, após ir a uma sauna aqui no centro de São Paulo. Ele foi identificado pela família na quarta-feira no ML, esse aí é o Yuri Castro, e segundo a segurança da sauna, ele tinha uma dívida de R$700 no local e que teria saído do local às pressas dizendo que estava sendo perseguido. Não há informações de como ele foi encontrado pelo resgate, nem qual a causa da morte do Yuri. E eu vou fazer um adendo que eu fiz no Twitter na sexta-feira. Aí a nossa vereadora do pessoal aqui de São Paulo, a Luana Castro, também pediu para que isso seja investigado com mais afinco pelas autoridades. Realmente, casos confirmados que a gente tem em São Paulo, a gente tem o caso do Yuri. Eu não tenho e não tem registros públicos de outros casos de desaparecimento e de morte de pessoas, de homens gays em especial,
na região central de São Paulo. Mas a gente sempre faz o alerta, Guga, que a gente vive em tempos uma quadra muito difícil da história, né? Onde a homofobia, o racismo, o machismo, a transfobia voltaram à pauta com força graças ao bolsonarismo. E as pautas da extrema-direita. E eu sempre oriento, fiz essa orientação lá no Twitter, nas redes sociais, se for marcar encontro por aplicativo, mande a localização para um amigo, avise um amigo, alguém próximo a você, que você está indo em tal local, em tal endereço. Não vá se encontrar com alguém que você conheceu só pelo aplicativo, tenha pelo menos o WhatsApp da pessoa, o Instagram, alguma rede social. Se a pessoa não quiser dar nenhum dado pessoal dela, já é um ponto importante para desconfiar. E é importante colocar sempre a sua vida e a sua segurança na frente do seu tesão, sem nenhum kink shaming, né? Sem nenhum problema com o fetiche de ninguém, com o desejo de ninguém. Faça o que você quiser da sua vida sexual, da sua vida afetiva, mas em tempos como esse é preciso cuidado redobrado para que a gente não seja estatística, que a gente não vire vítima das estatísticas, em especial porque a gente tem aqui em São Paulo um histórico, né, Guga, de violência contra homens gays, contra pessoas LGBTQIA+, no geral, mas também de violência contra homens gays, o caso da Lâmpada, um casal que foi esfaqueado e morreu na Avenida Paulista 3 anos atrás. Então existe um histórico aqui na cidade, né, Guga? O Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais matam gays no planeta. É o que mais mata. É o que mais mata gay, é o segundo que mais mata trans, é uma coisa dessa. Tá no topo da violência, enfim, por essa questão ou de gênero ou de opção sexual. O Brasil é um país muito machista. A América Latina toda é muito machista. Tem muito a ver, claro, com a nossa cultura, com religião. E com, claro, governos muito atrasados. A gente tem agora a gente tem a ascensão, né, desse reacionarismo da direita no Brasil, que tem como bandeira atacar a comunidade LGBTQIA+. Isso é um fato. Fora do Brasil eles atacam também, mas eles focam muito a extrema-direita populista nos imigrantes. Aqui no Brasil não, aqui o foco é totalmente na comunidade LGBTQIA+, o ataque é neles, e isso, claro, tem a ver, claro, com uma opção política dessa gente que é cheia, que baba ódio, que baba preconceito, e que muitas vezes não se entende, né? São pessoas que muitas vezes não se entendem também. Então, claro que a gente tem que denunciar, a gente tem que proteger, a gente tem que sempre dar espaço para esse tipo de notícia, para que as autoridades se sintam pressionadas a não deixar isso se repetir. Gente perguntando se ninguém viu nada. A Ive lembra de pai e filho que foram mortos. Eles não foram mortos, mas foram agredidos aqui no interior de São Paulo anos atrás também porque acharam que eles eram gays. A Tânia Rebussi lembrando que a violência também atinge negros, indígenas. Então, aqui... a Leila Canguçu lembra, não é só o Yuri que some na região, não é só sumir, mas sumir, apanhar, e ninguém faz nada para impedir esse tipo de coisa. Estão dizendo que não é opção sexual, enfim, é como você nasce. Você nasce com a sua maneira de ver e de querer se relacionar, e orientação, pronto, orientação sexual. Orientação sexual e identidade de gênero, né? Homens gays, bissexuais, mulheres lésbicas. A gente está falando de orientação sexual, e quando a gente está falando de travesti e transexual, a gente está falando de identidade de gênero. Francamente. Importante demais identidade sexual. Isso, é importante demais a gente poder também endereçar esses temas aqui nesse programa, porque se ninguém fizer a denúncia, Guga, se ninguém fizer a denúncia, o caso vai acabar no esquecimento, e vamos continuar cobrando as autoridades também, junto com a Erika Hilton, a Luana e os outros parlamentares. Falamos de homofobia, vamos de racismo agora. Pauta bem tranquila para uma segunda-feira, mas a culpa não é nossa. Bom esse rolê hoje. Queria estar falando sobre outras coisas, queria estar falando sobre Campeonato Brasileiro, queria estar falando sobre o show da Madonna, mas o Brasil não deixa. A atriz Samara Filippo abriu um boletim de ocorrência, Guga, ontem na Polícia Civil de São Paulo para denunciar um caso de racismo contra a filha de 14 anos, Alicia. Ela estuda no colégio Vera Cruz, aqui caro, Vera Cruz, na zona oeste de São Paulo. A escola suspendeu as alunas que estão sendo acusadas de terem sido racistas contra a filha da Samara Filippo, que estão no 9º ano do ensino fundamental. A Samara disse, abre aspas, esperei que a escola me desse uma devolutiva, no mínimo a expulsão dessas meninas da escola. Não estou falando em isolar ninguém, linchar ninguém, sou contra tudo isso. Mas um lugar onde minha filha gostaria de continuar já não dá mais. A Alicia, Guga, teve o caderno roubado
Todas as páginas de uma pesquisa foram arrancadas, agressões racistas foram escritas e, por fim, o caderno foi para a área de achados e perdidos da escola. A escola soltou uma nota também ontem, dizendo que não compactua, que afastou, que está averiguando as denúncias. Mais um caso aí, né, infelizmente, com mais uma menina, mais uma jovem preta tendo que passar por situações de racismo. E uma escola de elite aqui de São Paulo, né? A gente esperava que pelo menos os alunos, as alunas dessa escola tivessem um pouco mais de discernimento, mas não foi o caso. Na escola de elite é mais simples de acontecer isso, né? Eu imagino. Esse pessoal, enfim, tá acostumado a conviver num ambiente em que, infelizmente, como a gente está num país em que a gente nunca conseguiu, de alguma maneira, corrigir aquele passado racista, aquele passado onde tanta gente escravizada ou descendentes de escravizados nunca tiveram nenhum tipo de atenção para valer, né, do Estado para reparar isso, nunca repararam isso. Essas pessoas não estão acostumadas a estarem num ambiente onde elas vão conviver com uma garota negra. Pelo jeito, para elas é uma coisa muito fora da curva, né? Elas não estão. Se fosse uma escola pública, eu duvido que elas... É mais improvável que ela passasse por isso. Agora, numa escola de playboy, de patricinha, de riquinho, esse tipo de situação, infelizmente, deve até ser mais comum. E que essa escola eduque, que essa escola use essa situação horrorosa aí como um momento para, de alguma maneira, educar, né? Para, de alguma maneira, fazer com que o que os pais dessas garotas não fizeram. Ensinar elas que não se deve, obviamente, distinguir ninguém por questão social ou por cor da pele, que quem faz isso é um idiota completo. Que façam o que os pais não fizerem. Ensinem essas crianças. E é crime, né? Antes de tudo, não é só a gente... mesmo sendo criança, é crime. Então a gente às vezes costuma suavizar a pílula, né? É crime, né? Crime de racismo. E os pais precisam ser responsabilizados pelo ato das suas filhas. Hoje de manhã a gente tinha essa discussão lá no N1, o Juca Kfouri veio com a gente fazer esse debate. Acho que é importante, né, a gente endereçar esses temas para que as crianças possam ser educadas. Elas estão literalmente na fase de serem educadas. E obviamente elas não trouxeram isso da cabeça delas, né? Elas não acordaram um dia e falaram, vamos ser racistas com minha colega de sala. Mas isso tem muito a ver com a educação que recebe em casa, com o ambiente a qual essas crianças estão expostas, né? Um ambiente onde o racismo é aceitável acaba sendo introjetado e reproduzido por essas crianças. Então é importante demais. E isso mostra ainda mais a importância da educação, né? Educação que também seja uma educação libertadora para essas crianças e que elas possam crescer sem intolerância, sem racismo, sem machismo, sem homofobia, sem intolerância, porque esse é um dos principais papéis da escola. Francamente. Falando, tem comentário de vocês aqui? Tem comentário? Tem. O Jair Leandro falando, mais um caso isolado, a Fabiana Carvalho, estamos evoluindo, a Fernanda Silva, imaginando o naipe dos pais, o Fernando Maggio usa o termo elite associando a burguesa exatamente para excluir as classes menos favorecidas. E que de elite não tem nada, né, Francisco? Por isso que eu usei um parêntese nesse elite aí, porque de elite não tem nada, né? As elites, com todas as aspas do mundo, intelectuais do Brasil, elite financeira, não são nada de elite, né? Bem pelo contrário. Falando na elite da diplomacia internacional, Guga, com outras aspas, mais um tema para a gente conversar os Estados Unidos é um lugar onde dá para fazer manifestação nazista, viu, Guga? O Michael Schellenberger falou para a gente lá que é permitido, dá para fazer manifestação de confederado, dá para fazer manifestação racista, homofóbica. Lá nos Estados Unidos vive tendo um negócio, Guga, quando tem caso vocês não acompanhem, quando morre uma pessoa LGBTQIA+, às vezes aparece na porta da igreja onde o corpo está sendo velado, no cemitério, gente com placa dizendo que as pessoas vão pro inferno por serem gays e tal. Isso tudo pode, tá, Guga? Tá liberado. Liberdade de expressão, pô. Primeira emenda dos Estados Unidos. Mas não pode fazer manifestação contra Gaza, contra o genocídio em Gaza e contra o que Israel tá fazendo contra os palestinos. Aí não pode. Aí perde a linha, né? Aí não dá, não. Aí exagero também. Tem que colocar uma linha, pô. Tudo Nazista limite, pode. Né?
Isso, exatamente, Vitinho. Já são centenas de presos, mais de 900 presos nos Estados Unidos, só nesse fim de semana já foram presos professores. Vamos ver as imagens do que a gente está falando para não ficar no abstrato? Aí, ó, um cinegrafista vai ser derrubado. Tem áudio. Tem áudio? Então roda com áudio. O cara puxou o cinegrafista policial, jogou o cinegrafista no chão para prender o cinegrafista. Profissional de imprensa trabalhando. Aí, ó, aí, ó. E aí você viu, a galera tá fazendo o quê, Guga? Tá batendo, a galera tá jogando pedra, a galera tá depredando o patrimônio público, a galera tá simplesmente protestando nas universidades norte-americanas, estadunidenses, contra o genocídio promovido por Israel em Gaza. Mas aí não pode, Tô até viu, achando Guga? estranho uma polícia violenta assim. Não é verdade? A gente que não está acostumado aqui com manifestação ser reprimida, a gente nem sabe como é, Vitinho. Mas, ó, Guga, vamos ver, enquanto você comenta aí pra gente, vamos ver mais imagens de repressão violenta dos policiais contra os manifestantes. Essa é a realidade dos Estados Unidos, né? Uma democracia fake que posa da democracia mais plena do mundo, mas não é, cara. A gente, primeiro, quem escolhe o presidente não é necessariamente a maioria da população. Você pode vencer uma eleição como venceu o Trump, mesmo tendo menos voto que o seu concorrente. Essa regra que eles criaram era exatamente para evitar que alguém que fosse um translocado pudesse se ascender e virar presidente. Era para evitar que um Trump fosse eleito. Deixa que os delegados escolhem. Tem um certo filtro aí, que não deu certo, porque foi esse filtro que levou o Trump, um maluco translocado à presidência. Aí a gente vê eles indo para cima de estudantes que estão protestando contra uma guerra. A gente também vê a polícia indo para cima nos Estados Unidos de morador de rua. Dependendo do estado, não são todos, mas dependendo do estado você não pode ficar na rua. Se você estiver na rua, você é preso. Exatamente para poder empurrar os pobres para fora da cidade. Então eles vão para cima, assim. É uma democracia muito relativa. E mais um exemplo disso a gente está vendo. Eles partindo para cima, prendendo jornalista e estudante que estão protestando em universidades contra uma carnificina que está acontecendo lá em Gaza. Então, quando falar em exemplo de democracia, não deem mais os Estados Unidos como o país onde a democracia seria plena. Os Estados Unidos não servem de exemplo para mais ninguém. Lembrando que nesse fim de semana também foi morto outro homem negro nos Estados Unidos, numa abordagem policial. A gente tem, né, a gente nem separou as imagens, mas um homem foi assassinado da mesma forma. A gente tem as imagens sim, a equipe é muito rápida. Desse homem sendo morto pela polícia dos Estados Unidos, pela polícia de Canton, no Ohio. Lembrando muito a morte do George Floyd. A gente nem vai mostrar todas as imagens, porque elas são impressionantes, mas aí vocês estão vendo a abordagem. Um homem lá disse 8 vezes que não conseguia respirar. O Frank Tyson, um homem de 53 anos, assassinado pela polícia de Ohio. Caramba, foi igual, né? Igual do Floyd, né? Literalmente igual, Vitinho. É a mesma imagem, dessa vez foi dentro de um bar e não na rua, né? Como foi o caso do George Floyd. Mas isso é literalmente igual ao assassinato do George Floyd. Ele era suspeito de deixar a cena de um acidente de carro, mas o vídeo só foi revelado agora. Não aconteceu nesse fim de semana, as imagens, o vídeo foi divulgado na quinta-feira, mas aconteceu no dia 18 de abril. A cena aconteceu no dia 18 de abril. Então, tá aí um vídeo assustador, mais um vídeo assustador. De violência Graças policial. a Deus a polícia sempre deixando tudo mais seguro, tudo mais tranquilo, né? Tudo mais seguro. Pra gente fechar o nosso macetada de notícias, alguma notícia muito boa sobre os avós de Jair Bolsonaro. Você esperava falar dos avós do Bolsonaro hoje, Guga? Aí, ó, os avós do Bolsonaro. A galera aí, ó. O Serviu o exército nazista. O deputado estadual Paulo Mansur, do PL, apresentou um projeto de lei para dar nome dos avós do Jair Bolsonaro, Ângelo e Elza, a viadutos localizados em Campinas, a 93 quilômetros aqui de São Paulo. Mas o melhor de tudo, Guga, é a justificativa. Ambos teriam sido bem conhecidos na região de Campinas, tendo prestado relevante serviço à comunidade local, lutando contra o racismo. Que legal!
notícia, pode comentar. A notícia é essa. Pode Que cascata é essa? E de onde vem... Não, mas de onde vem essa viagem dele de que os avós do Bolsonaro lutaram contra o racismo? O que foi que eles fizeram para lutar contra o racismo? Eles não têm esse... Pelo contrário. Eles nunca falaram mal de nenhum negro, olha só. Tem até amigos. Deve ser isso. Eles nunca fizeram piada que nem o Bolsonaro falando em arroba. O Bolsonaro, será que ele poderia ganhar uma homenagem na luta contra o racismo? Com o Bolsonaro ficaria muito ridículo. Com o avô do Bolsonaro também fica, explica para esse cara. Inclusive o avô do Bolsonaro, não sei se é esse que ele quer homenagear, mas um deles foi soldado do exército nazista. Serviu na Alemanha nazista. Isso quem contou foi o próprio Bolsonaro. Com orgulho. Já me contou, com orgulho. Quando eu perguntei a eu e o Cortez, né, se ele serviria ao exército nazista, mesmo sabendo que foi o nazismo. Por olhar de agora, sabendo que foi o nazismo. Não naquela época, sem saber o que ia ser. Agora. E ele ficou nessa de, a gente não pode fugir do exército, não teria o que fazer. Ele ficou tentando passar um pano. E o avô dele serviu ao exército nazista. Será que é esse que foi soldado de Hitler que vai ser homenageado na luta contra o racismo? Essa é a cara da extrema-direita, uma contradição ambulante. Com isso nós fechamos. Nós temos tempo de passar por alguns... o melhor que você não viu, Vitinho? Tem tempinho ainda? Acho que tem tempinho, tem uns Vinhetinha, 8 minutinhos. 7 minutinhos. Pro Google tossir, vinhetinha então. Foi mal. Qual que é que você chamou? Qual Melhor que que você não viu. Tá Melhor que você não viu, vambora. Acompanhou. O FM Renato dizendo que a contribuição dos avós de Bolsonaro é ter dado luz ao maior racista do Brasil. O melhor que você não viu, o quadro que você pode ajudar a gente a fazer, entre aí nas nossas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram, @Deluca no Twitter, Guga Noblar em todas as redes sociais, ou no nosso Zap 11 98899 2893. Ô Guga. O Guga não, desculpa, ouviu? Estão perguntando da Laura ainda. Tem que avisar aí que ela não veio hoje. Tá grávida, tá fazendo Pra quem não exames. sabe, a Laura é muito importante. O Lula chamou ela pra fazer um negócio importante aí, ela saiu correndo aqui. É assim, né? Essa família coach. E ela não tá aqui pra se defender, infelizmente, então vai ficar só a nossa versão no ar mesmo, porque se ela tivesse aqui, poderia falar alguma coisa. Vamos começar, Gô, com Júlia Zanata xingando professores. Professores estão em greve lá em Criciúma e a sempre cortês deputada Júlia Zanata fez isso aqui, ó. Eis que a deputada da Tiara aparece e também é cobrada. Cadê a Tiarinha, Júlia? Opa! Parece que o marido dela ouviu alguma coisa que não gostou. Ó o machão. Machão. Vai lá encarar a professora, vai. Mas cão que ladra, não morde. Aí foram lá peitar os professores. Esse pessoal adora educação, né, Guga? Adora educação pública. Cara, esse daí é o mesmo, gente, que ano passado brigou na sede do PL em algum município lá de Santa Catarina Saiu e na foi mão. pra cima de um senhor. Aí de novo ele vai bater boca com o idoso ali nesse momento. Mas ele já tem esse histórico, então esse cara, pelo jeito, ele gosta de ir pra cima de quem é de idade, né? E, claro, cão que ladra não morde. Ele foi aí, pelo jeito, só pra aparecer um pouquinho, né? Fizeram uma imagem do cara, ele foi embora e mais uma vez ganhou a imagem de alguém que é completamente desmiolado, de que não consegue segurar a onda, de que cai em provocação. Caiu de novo. E não era nem provocação contra ele, né? Eles estavam protestando contra a Zanata. E aí ele quis, claro... Não era nem contra ela, era só um protesto dos professores em greve. Só, né? Contra ela que passou em greve. lá pra... Ela que passou lá pra fazer tumulto. Aí ela chama a galera de... Bom, enfim, esse daí tá ficando famoso por desafiar idosos. Mas ele desafia e depois corre, né? Mais uma vez aconteceu. Parece aquele vídeo do cachorrinho latindo no portão. Isso, aí abre o portão e ele para. A dona Mariana Couto está aqui nos comentários dizendo, gente, sem fake news com a Laurinha. Então tá, gente, a Laurinha não está grávida. É fake news. Mas maconheira, isso ela é. Vamos mais um. Tem um que tá aqui há uns dias, mas eu vou trazer hoje esse da Calçada da Fama aqui, Vitinho e Gabriel Vento.
Porque essa aqui a gente não pode deixar de passar por ela. Maluzinha que tá no toque hoje. Maluzinha é esquema. O Tribunal de Justiça de Pernambuco vai implantar a calçada da fama do judiciário. Segundo o presidente... Não é possível. Segundo o presidente do tribunal, Ricardo Paes... Não, porque tem vídeo disso. Vamos ver o vídeo. Eu não vou falar não, vocês vão assistir. Aquela planta tem origem. Vamos plantar outras plantas também nordestinas e pernambucanas. E vamos fazer, João Alberto, agora já está em plantação a calçada da fama do Poder Judiciário. Agora vai. Que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Caraca. Nós vamos fazer, ao invés de ser os pés, será que um dia vai aparecer vamos Vitinho fazer as mãos, é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos. Hoje são 17. E na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, com a assinatura moldada, o nome e o ano será na frente do tribunal. Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos. Vou pra lá, vou viajar pra lá agora. Porra, irmão, Guga, se você não tinha ainda passeio para fazer, tudo que eu quero fazer na minha vida é sair daqui e ir pro Recife. Aliás, Recife tem muita coisa boa para fazer, né? Mas especificamente para ver a calçada da fama do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Quanto vai custar isso? Não sabemos, mas vai acontecer a calçada da fama do Judiciário Pernambucano. Que delícia, né, Guga? Que projeto importante. A gente é brega, né? Fica querendo imitar os americanos em tudo, até nessa bobagem. Lá tem a calçada da fama, vamos fazer uma aqui, mas aqui não é com artista, aqui é com juiz. Ninguém tá nem aí pro juiz, não é nem do STF. Não é nem o Gilmar Mendes. Se ainda fosse a mão do Xandão, mas não. É o cara lá qualquer, tá ligado? Lá que ninguém sabe, ninguém conhece. Coitado dos juízes, cara. Cara, enfim, olha, vai atrás do quanto vai custar isso, que talvez explique a verdadeira razão de quererem fazer esse tipo de patetice aí. O Ezenay dizendo aqui, como pernambucano, peço perdão, muita vergonha. Não. Pernambuco é um dos melhores estados deste país. Amo Pernambuco, amo Recife, mas essa aí não deu para passar, não. O Sergiano falou, já está em plantação. A Regina Souza aqui, que é colega do Guga, disse que era a calçada gironha, você colhe sua plantinha. Que isso? Olha a hora. A Laurinha gostou. Perguntaram dicas de sementes aqui, inclusive. A Fernanda... Só tem maconheiro nesse chat. Dica de semente. O Davi Cone, macônia. E todos vocês aqui que estão comentando, agradecendo a todos e todas. Lembrando, Guga, a gente está com a nossa pesquisinha aí rolando, hein, pessoal? O nosso chat vai mandar agora. Então, quantas milhões de pessoas estão vendo esse programa nesse momento? Nesse momento, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Solta o QR Code? O planeta solta o QR Code. Tá óbvio, aí solta o QR Code, aí o QR Code. Lembrando que vai direto pro meu Instagram, hein? Exatamente, tem um nude do Vitinho postado, viu lá, ó, você quer ver a cara do Vitinho de novo? Vê lá que tem um nude do Vitinho lá, você entra na nossa pesquisa, é importante demais pra gente, muita gente já respondeu, pode entrar em icl.com.br/pesquisa, para que a gente tá fazendo uma pesquisa, para entender melhor você, público deste programa, o que você quer neste programa, o que você gosta nesse programa, por que você assiste o Rolê ICL. Eu gosto do William. Não tem essa opção lá. Se a gente vai manter o Vitinho, mandar o Vitinho embora, se o Guga Noblar merece aumento ou merece redução de salário, tudo isso tá lá na pesquisa, 2 minutinhos para você responder, para ajudar a gente a entender este programa. O pessoal fala, Rolê ICL de 2 horas. Não sei, vale a pena? Vocês têm que responder a pesquisa para a gente saber o que vocês pensam e também para vocês ficarem juntinhos conosco. Guilherme Bessa ou Vitinho? Aqui deste programa. Guilherme Bessa ou Vitinho, nós sabemos. Guilherme Bessa, Vitinho ou Bianca, que é melhor que os dois, também não sabemos. Vamos descobrir, você respondendo a nossa pesquisa aí. Quem é Bianca? ICL. Ela é sua chefe, vai falar com você já. icl.com.br/pesquisa, responde lá pra gente, tá, gente? Por favor, se responder, não responde de novo não, viu? Responde uma vez só, mas aí, todo mundo aí, por favor, compartilha nós aqui, faz a pesquisinha aí que vai ajudar bastante a gente entender vocês e fazer um programa melhor para todos vocês. E amanhã, Guga, é sexta-feira, véspera de feriado, voltamos amanhã, quarta-feira, graças a Deus, eu estou no plantão aqui do ICL nessa quarta-feira. Vamos orar para ninguém morrer, para não ter tentativa de golpe de Estado, para ninguém Bolsonaro ser preso. Pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes. E quarta é feriado, né? E eu tô de plantão na quarta-feira, é meu plantão essa quarta-feira. Se acontecer alguma coisa, vai ter programa urgente. Na quarta não vai ter o rolê? Não vai ter rolê ICL, quarta-feira não tem. Hashtag rolê urgente na quarta-feira. Deus me defenda, por favor.
Alexandre de Moraes, não faça nada, segure até quinta-feira, pra gente fazer na quinta-feira, mas amanhã estamos aqui, meu Guguinha Noblar, eu, você, pessoal de Itapocu e pessoal de Birigui. É nóis. A gente aceita trabalhar na quarta se for pra ser notícia sobre Bolsonaro no Chilindró. Só nessa situação. Não, nem nessa. Não, Bolsonaro preso, eu trabalharia. Pra assistir aqui quarta-feira, não. Quinta-feira. Quinta-feira, Bolsonaro preso. Amanhã a gente volta aqui para conversar. Nosso programinha. Tchau, Vitinho. Tchau, chat. Todos que estão aqui. Beijo na boca. Luci Moreira, Eduardo Moreira é o nosso chefe. Saulo Rodrigues, Shadow Buster, Fabiola Carvalho, OSP, Márcio Remião. E todos que estão aqui. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Valeu, acabou. Fui. Tudo nas Olimpíadas, hein? É isso aí. Campeão de natação. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.